Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Em algumas traduções vai estar bem-aventurados os mansos. Não é isso? Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Fala conosco, Senhor, através da sua santa e poderosa palavra. Ó Deus, eu te peço, Pai, as tuas ricas misericórdias, Senhor, sobre nossas vidas. Que o Senhor fale aos nossos corações através da tua santa palavra. E que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, possa iluminar os nossos corações. Que possamos enxergar em ti a recompensa da vida eterna. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Jesus dando continuidade, na verdade esse sermão do monte foi em um fluxo de argumentação do Senhor Jesus, ensinando ali no pé do monte aos discípulos, como já vimos no verso 1, quando ele sobe ao monte e então ele ensina aos discípulos dizendo, ele vem numa categoria das bem-aventuranças e bem-aventurado é feliz aquele ou feliz o homem no sentido da criação, da humanidade. Bem-aventurado os pobres de espírito, foi a primeira súmula que Jesus vai colocar de qualificação para aqueles que vão morar no céu. Essa mensagem, irmãos, e todas as mensagens da Bíblia, é interessante falar sobre isso, que ela é direcionada principalmente, o Sermão do Monte, aos salvos em Cristo Jesus. Aqui não tem uma receita para aqueles que querem se salvar. Ele já diz, bem-aventurados que são, igual citei em 2 Timóteo 2,19, que o Senhor já conhece os que são seus. Então, podemos observar que a primeira súmula de Jesus é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito, ele tem toda a riqueza, ou terá toda a riqueza celestial dada pelo próprio Deus como promessa do seu Filho. Isso aqui são promessas de Jesus feitas aos seus ouvintes, aos seus discípulos, aqueles que creem e tenho certeza bíblica que serve para mim e para você. Existe algo que encontraremos também nessas bem-aventuranças que tem muito a ver com o fruto, ou os frutos do Espírito, que a Bíblia também orienta que se você não tem, você pede a Deus. Tiago também disse, se você não tem sabedoria, peça ao Pai das luzes que Ele dá sem medida. Então tudo aquilo que achamos em falta em nós, devemos pedir a Deus que nos complete. Como a palavra de Deus diz, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Haverá várias debilidades, várias deficiências em nós, que precisam ser suplementadas. A mesma coisa quando precisamos, ou quando estamos, ou a criança está anêmica, ou precisando de um tipo de suplemento. A palavra de Deus vai suplementando as nossas deficiências espirituais, vai nos moldando, vai nos forjando, até que cheguemos ao pleno conhecimento, à estatura de varão perfeito. Depois Jesus fala que felizes são os que choram, outra contradição, e mostrando que o Evangelho não promete riqueza terrena, o Evangelho não é uma garantia de felicidade, de alegria, no sentido cultural, o qual nós temos do que é alegria estar sorrindo, alegria é ter dinheiro no bolso, alegria é ter saúde, ainda que isso sejam pontos que devemos nos alegrar, seremos muito mesquinhos se nos alegrarmos somente nisto, porque a nossa saúde hoje está boa, amanhã não está. A gente se alegra porque fez uma série de exames e deu tudo ok, graças a Deus. Depois de 6 meses, 1 ano, pode não ser essa mesma realidade. Então, por isso que Jesus diz que tudo, e o Evangelho, a proposta do Evangelho de Jesus é essa, de mostrar que tudo é passageiro. Até mesmo quando ele mostra as ervas do campo, que são tão belas,
que nem Salomão se vestiu como uma delas. Nós vamos ver isso, ainda faz parte do Sermão do Monte. E ele diz que nem Salomão se vestiu como uma delas, que hoje nasce, e no outro dia queimada pelo sol e não existe mais. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma erva do campo. Salomão, um exemplo de um homem glorioso no sentido aquisitivo, um homem poderoso, um homem de finanças, um homem com grande influência política, um homem que reinou 40 anos em paz, um homem que fez muitos aliados, um homem que tinha uma vida de prazer bem satisfeita, né? 300 mulheres e 700 concubinas. Ele, acredito que em toda a sua vida, se duvidar, ele não conheceu biblicamente, como a Bíblia diz, de conhecer todas essas mulheres, né? Imagina, né? Uma vida de casado, nós que seguimos a orientação da Bíblia monogâmica, né? Do único parceiro, da única parceira, e já experimentamos algumas intempéries. Imagina 300 mulheres reclamando que Salomão entrou com o pé sujo. Meu Deus, imagina no ouvido dele. Imagina 300 mulheres falando da toalha molhada em cima da cama. Imagina 300 mulheres dizendo que ele não sabe varrer direito, que deixou o campo ali, tinha uma poeira. É beleza. Salomão só com sabedoria mesmo para administrar esse negócio. Acredito que na hora das reclamações ele deixava para os eunucos. Reclama com o eunuco lá, me deixa tranquilo aqui. E esse homem glorioso, que viveu momentos de glória, nós estudamos aqui no curso de teologia bíblica, que Salomão em Eclesiastes é a vaidade da vida. Ele descobre que a vaidade é um sopro, é uma brisa. E ele diz: olha, eu experimentei tudo que o meu paladar desejou, nada poupei de provar aquilo que eu quis. Afinal de contas, ele era rei, era poderoso, era rico, milionário, né? Eu não poupei os meus olhos de ver tudo que eu queria ver, e observei as obras que fizeram as minhas mãos, e descobri que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, a proposta do Evangelho de Mateus, a proposta dos Evangelhos, a proposta do Evangelho tanto de Mateus, de Lucas, de Marcos ou de João, que é o Evangelho de Jesus, que são as boas notícias. Essas boas notícias, eu já falei sobre isso na série de sermões sobre a igreja saudável. Que boas novas são essas? Porque essas boas novas, na verdade, elas chegam para nós a olho nu, a grosso modo, como más notícias, dizendo que tu tem que abandonar pai e mãe, dizendo que tu não pode se despedir do teu pai, dizendo que é para deixar os mortos cuidar dos mortos. Um homem vem ofegante e diz: mestre, onde quer que tu for, eu te seguirei. A Bíblia diz que ele está ofegante. Ele era um escriba, ele era um conhecedor da lei, aquele jovem. E Jesus diz: as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um jovem rico vem dizendo que cumpre todos os mandamentos. Jesus o amou e diz a ele: só te falta uma coisa, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e segue-me. Aquele jovem, a Bíblia diz que ele fecha a cara, o seu semblante muda na hora, e ele dá as costas para Jesus. E o escritor escreve: porque ele possuía muitas riquezas. Pedro, intrigado, Mateus 10:28, 10:28, mestre, e nós deixamos tudo e te seguimos, o que ganharemos em troca? Pedro fica confuso. A gente largou peixe, largou tudo lá na beira da praia, a pescaria de Zebedeu dava um dinheirinho por semana lá, e agora? E Jesus disse: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, fazenda ou riqueza ou qualquer outra coisa por causa de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Se não for nesta vida, a garantia na vida eterna vai receber 100 vezes mais. Tudo que renunciamos na terra, ganharemos 100 vezes mais no céu. Não é na tua conta bancária, como muitos ensinam, dê oferta que você vai receber 100 vezes mais. Mas eu garanto que tudo que você renunciar aqui, por causa do Evangelho, na glória, promessa de Jesus, Mateus 10:28, você receberá 100 vezes mais.
Então o Evangelho de Jesus, essas boas notícias, na verdade, para o ser humano, para o homem carnal, são más notícias. Porque diz que se você ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim, que dirás quem ama as riquezas. Se você amar mais o filho ou filha do que a mim, não é digno de mim. Aí eu pergunto a você, você pode mensurar o tamanho do amor que você tem pelo seu filho? Você pode mensurar o tamanho do amor que você tem pelos seus filhos? Pelos seus netos? Jesus disse que se você amar mais um desses do que a ele, você não é digno dele. Jesus disse que se você tiver que escolher entre ele e Jesus, você tem que escolher Jesus. E aí? Tudo bem que temos um evangelho social agora que arruma um jeito de incorporar tudo, né? É primeiro família, depois igreja, primeiro Deus. Irmãos, sempre foi assim. Tudo por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É primeiro Deus, é segundo Deus e é terceiro Deus. Porque se for primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, tua casa vai bem, teus filhos vão bem, tua vida vai bem, tudo vai bem. Então a proposta do Sermão do Monte é humilhar, é descer, é encurvar o espírito altivo, é encurvar o homem. Doutores, mestres, escribas, doutores da época, homens ricos, homens afortunados que estavam em sua volta para ouvir o Evangelho. Ouve primeiro que tem que ser pobre de espírito. Tudo combatendo o orgulho. O pobre de espírito, imagina. Tem pessoas que você conhece que parecem, tão altiva de espírito, que parece até que é milionário. Mas é pobre, miserável, igual a igreja de Laodiceia. É pobre, miserável, cego e nu, espiritualmente. Meu Deus. Depois você fala para um orgulhoso que ele tem que chorar. Chorar aqui não é pelas desgraças da vida, não. Esse chorar que Jesus disse, chore pelos seus pecados. Como é que chora pelos seus pecados? Eu vou chorar nada, que é para os outros pensar que eu estou em pecado? E é para chorar mesmo. Lamentar e chorar aqui não são apenas lágrimas rolando dos olhos. É uma vida que lamenta dioturnamente por ser quem é. Você tem que lamentar diariamente por você ser quem é. Pastor, mas o senhor não sabe como eu era antes. Está ruim ainda, precisa melhorar mais. O senhor não sabe metade. Deus me mudou demais, mudou. Lamente-se todos os dias por quem você é, porque somos carentes da glória, da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, é o Evangelho das boas notícias que vem como um balde de água fria em todas as expectativas humanas. Em toda a sensação que o dinheiro dá, em toda a sensação que o poder dá, em toda a sensação que os cargos dão. Vocês precisavam ver, eu vou abrir aqui uma ressalva aqui, que alguns irmãos me acompanharam em alguns trabalhos da nossa associação, da convenção. Vocês tinham que ver o nosso quase ex-governador, quase ex, né, que está aí nessa transição de impeachment. Vocês tinham que ver antes do poder, antes de assumir o governo. Você vê aquele homem falando com aquela altivez, com aquele poder na voz, vocês tinham que ver na nossa ordem de pastores aquele homem andando entre nós antes de ser eleito, até para falar a religião que ele era. Ele falava todo tímido, acanhado, você olhava assim, coitadinho, e nessa brincadeira ele ganhou. Depois você vê o homem comemorando que o outro tomou um tiro. Depois você vê o homem, vai ser assim, comigo é assim. Altivez. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. O sinal da queda é a altivez. O sinal da queda é o auge, é o ápice, é a altivez. E Jesus entra e continua: felizes são os humildes, pois herdarão a terra. Felizes são os humildes. Às vezes quando vamos retratar alguém, falar sobre alguém carente financeiramente, que muitas vezes ouvimos falar, eu não quero dizer que a gente fala não, né? A gente ouve falar, a gente não fala.
Ah, mas fulano é de família humilde, é de origem humilde. Você olha e já vê que é de origem humilde, é de descendência humilde, não é? Para denotar, e a humildade ficou vinculada à pobreza, ficou vinculada à escassez, ficou vinculada à dificuldade. A humildade ficou vinculada a pessoas que não se expressam bem, que falam mal, que não conseguem nem se expressar. Então tudo isso foi atrelado a esta palavra, humildade. E ser humilde não é isso. Você pode falar bem e ser humilde, você pode ter vários diplomas na tua parede e ser humilde, você pode ter muito dinheiro e ser humilde, você pode ter riquezas, que não é pecado, pecado é amar as riquezas, mas você pode ser um bom administrador das suas finanças e granjear e ter dinheiro e administrar bem, a ponto de todo mês sobrar dinheiro na sua conta para você fazer outras coisas, comprar outros imóveis. Não há nada de errado nisso, mas isso não pode entrar no teu coração, porque a Bíblia diz que onde está o coração do homem, ali está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Bem-aventurado ou feliz são os humildes, bem-aventurados os humildes, é humildade de alma. Por isso que algumas traduções vai dizer os mansos, porque você não vê um humilde bravo. Normalmente o humilde tem a ver com mansidão, que é um dos domínios próprios que devemos pedir a Deus. Por isso que muitas vezes quem busca esse domínio próprio diante de Deus, que é um dos frutos do Espírito, e lembrando aqui que os frutos do Espírito não é que você vai na categoria de Gálatas e escolhe um para você não, tá? Tem que ter tudo. Domínio próprio, mansidão, humildade, bondade. Não é algo assim, deixa eu ver aqui o que é que eu vou buscar. Porque tem pessoas que buscam assim uma coisa específica, mas o Espírito é o mesmo que opera tudo em todos. Então você não diz, não, eu quero domínio próprio, eu não preciso de temperança não, eu preciso só, né? Não, irmãos. Os frutos do Espírito é como um cacho de uva. De uvas. Lembre-se sempre dos frutos do Espírito como um cacho de uvas. Até quando a gente vai comprar hortifruti, a gente não... Porque não pega lá aquelas separadas, né, que estão soltinhas, quer pegar o cacho, né? É a ideia. A humildade aparece entre humildade e humilde no mínimo 51 vezes na Bíblia. Tem algumas receitas para aqueles que buscam humildade. A Bíblia diz: se andares humildemente diante do teu Deus. Aí você dá uma passadinha lá em Deuteronômio 28. Aí você aprende um pouco de humildade. Lendo Eclesiastes, então, eu falei no curso, no terceiro capítulo de Eclesiastes, são 11 capítulos, ou 12. No primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, tu já não é mais nada na vida, tu não quer nem mais ler. Eu daí comecei a dar aula aqui, Eclesiastes, uma aula foi fazendo assim, ó. A gente foi murchando. Falei, meu Deus, para que eu inventei hoje, logo na última aula da aula de Eclesiastes? Porque é a proposta do Evangelho, a proposta bíblica, Antigo e Novo Testamento, é que os homens devem se curvar, devem se humilhar diante de Deus. Não é à toa que Filipenses vai dizer que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Filipenses 2, 5, a partir do verso 5, Jesus conclama os filipenses dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Qual o sentimento? Ele diz no verso 6, que mesmo sendo Deus, não quis se passar por Deus. Tu imagina só, ele era Deus, ele era o verbo encarnado. Quando Pedro corta a orelha do soldado Malco, Jesus corre, pega a orelha, coloca de volta, diz: Pedro, se eu quisesse, eu invocaria o meu Pai, e ele mandaria uma legião de anjos para me defender. Imagina você com uma legião de anjos à tua disposição. Fala a verdade, crente, salvo em Cristo Jesus. Não tem hora que dá vontade de invocar uns anjos a teu favor, não? Não tem situações na vida que diz: se eu tivesse só 3 anjinhos só para dizer assim: anjo lá.
Tem uns que iam andar com 3, 2 coleguinhas e um anjo da morte, que é para quando não agradar, você vai lá, anjo, mata ele, cuida, Senhor, prepara e leva. Ó, Senhor, não está correspondiendo não, Senhor, aquele anjo, Josué, quando viu o anjo lá, Josué fica assustado. Não, tu veio para quê mesmo? Qual é a finalidade? Não, fica tranquilo, eu não vim para matar ninguém não. Aí Josué relaxa. E Jesus, mesmo sendo Deus, Filipenses 2,5 é o retrato de uma vida humilde diante de Deus. Isso tem a ver com a santidade, porque se tem algo que nos humilha, que deve nos humilhar, nos humilha muitas vezes, não, mas que deve nos humilhar é o nosso estado pecaminoso, o espírito de altivez. Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer, considere sempre o outro superior a você. Olha a dificuldade, irmãos. Parece que é simples, humildade, unidade, amor, são tudo palavras bonitas, mas que na prática tem uma dificuldade para ser cumprida em nossas vidas, irmãos, que devemos buscar dioturnamente diante do Senhor. E mesmo sendo Deus, não quis se passar por Deus, mas se humilhou. E ali o humilhar-se é esvaziar-se. O que é você se esvaziar de si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo, da sua divindade, e assumiu a forma de servo, uma forma mortal. E aí Paulo diz, se humilhou até a morte. E quando ele diz morte de cruz, essa reforçada, essa sublinhada que Paulo dá, e morte de cruz, está dizendo assim, e não morreu de qualquer jeito não. Além de abrir mão de ser Deus, ele morreu da pior forma, da forma mais miserável que um homem mais cruel morreria. E foi quando ele morreu, foi crucificado entre dois. Foi a forma mais humilhante, como a Bíblia diz e Pedro escreve, maldito é aquele ou todo aquele que for pendurado no madeiro. Foi a ideia de lhe amaldiçoar morrendo naquela cruz. E o que é que ele ouve na cruz? Mas um teste da sua humildade. Tu não és o Filho de Deus, porque tu não salva a ti mesmo e a nós. E Jesus diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que dizem. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que estão dizendo. E zombaram dele naquela cruz. Zombaram do Deus homem na cruz. E ele sendo Deus, isso foi tentação, irmãos. Isso foi tentação. Estavam dizendo para Deus, homem, você não é de nada. Você fala e não faz. Quero ver agora. Mostra o teu poder. Mostra o que tu é. E as circunstâncias da vida apelam a cada minuto para que a gente fique se autoafirmando, para que a gente fique mostrando a nossa força, mostrando o nosso poder, mostrando a nossa atitude. Jesus o tempo inteiro ali. Mostra. Quero ver agora. Mostra o que tu é, desdenhando dele, rindo dele, zombando dele. Ele provou isso na cruz. O apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 5, na sua primeira carta, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no momento certo ele vos exaltará. Meu Deus é forte. Devemos nos humilhar debaixo da mão de Deus. Há uma promessa de herdarmos a terra, herdar com o Senhor quando Ele fizer, e Ele fará novos céus e nova terra. Iremos reinar com Ele na Nova Jerusalém que desce do céu. E há uma promessa bíblica de que reinaremos com Ele. Há uma promessa bíblica que Ele diz que onde quer que eu esteja, vocês estarão comigo também. Mas falar dessa simples palavra, humildade, irmãos, vai muito mais além do que o tempo permite para nós. Ser humilde é você ter e não ter. É você ter poder e não usar. Ser humilde é poder fazer, mas não fazer, porque você é humilde. E humildade tem a ver com renúncia, não tem a ver com estado de espírito. Humildade tem a ver com abnegar-se. Humildade tem a ver com abrir mão de quê? Ou do que você pode fazer.
Não está dizendo que ser humilde é você, humilde de espírito ou ter humildade, é você pegar os teus bens, os teus patrimônios que você suou, que você trabalhou, que você conquistou, e chegar e vender tudo e dar aos pobres, não. É você, na verdade, poder ajudar quem precisa, ter um coração humilde, é você reconhecer os outros superior a você mesmo, como no momento de lavar os pés, Jesus lavando os pés dos discípulos. E no final ele diz, por que ele disse isso? Porque se teve alguém que Jesus pegou, mais brigando quem seria o maior no reino do céu, foram os seus próprios discípulos que estavam com ele. Leiam os evangelhos, ou vocês já leram e sabem, estão familiarizados com isso. Eu já repeti isso, não tem tema que devem ser esquecido porque já foi abordado, não. Tem temas da Bíblia que devem ser sempre relembrados, amor, santidade, humildade, isso não pode faltar em nossas vidas. Uma dose diária de humildade faz muito bem para nós. Quando a gente vê Salomão dizer, tudo é vaidade. Eu prefiro ir numa casa onde há luto do que onde há festa. Eu prefiro ir numa casa onde há um luto do que onde há banquete. Há tempo para todas as coisas. Ali você descobre quem era o rei poderoso Salomão. De idade, imagino ele em frente a um espelho, talvez, penteando seus cabelos brancos e dizendo, filhos, tudo é vaidade, vaidade de vaidade, e correr atrás do vento. Provérbios, você percebe que ele ainda está um pouco, mas com muita experiência, ainda tem ali um pouco de vivacidade nos seus provérbios. Mas Eclesiastes, você lê, você já vê a leitura arrastada, você já vê uma leitura cansada, você já imagina um homem fatigado da vida, dizendo, pronto, para onde eu vou? Observei o que os homens fizeram debaixo do sol e vi que tudo se repete tempo após tempo, que o homem vem do pó, ao pó voltará. Vai levar o quê? Que recompensa teve? Qual a tua recompensa de ser altivo, de ser orgulhoso? E se tem uma coisa que quem não percebe que é o orgulhoso. Diz para ele, diz, não, eu sou humilde. E normalmente o que mais diz que é humilde é o mais orgulhoso. Que é uma tentativa de camuflar o seu próprio eu. Humildade tem a ver com atitude ou atitudes. Humildade tem a ver com atitudes. Humildade é gestos e não posturas. Às vezes parece que a humildade é uma postura, né? Humildade é aquela pessoa que não gosta muito de falar, uma pessoa, né? Não, humildade não é postura. Humildade tem a ver com atitudes. Humildade tem a ver com renúncia. Humildade tem a ver com abrir mão daquilo que nós somos, daquilo que podemos ser ou fazer. E se tem uma coisa que o nosso coração nos tenta todos os dias, é com orgulho. Ou você acha que Satanás tentou Jesus no deserto com o quê? Tu não é o Filho de Deus? Lança-te daqui para baixo, que aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito. Jesus, podendo usar os anjos ao seu respeito, ele responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu Deus, é muito forte. Tu não és? Você não pode? Cadê você agora? Acaba o vinho, quem lembra do primeiro milagre de Jesus? Acabou o vinho, Maria já sabendo que ele era o Filho de Deus. Acabou o vinho. Nossa! E agora multiplica a respostinha de Jesus para ela. O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Não era hora de Jesus ser o super-herói? Acabou o vinho. Agora é a hora de você atuar. Jesus diz, não. O que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Imagina Jesus indo ser batizado. Só exemplos da própria pessoa, do Filho de Deus. Ilustração bíblica para não acabar mais.
para a gente ficar a manhã toda falando. Aí vem Jesus para ser batizado. João grita para a fila de raça de víbora que estava lá. Jararaca, Jaracuçu, Naja, Mamba Negra, tudo para se batizar. Ele, raça de víbora, João que diz. Cascavel, Sucuri, quem não bate de cobra fica logo. Jiboia, solta essa boa na fila do batismo. Mamba Negra, essa mata em 3 minutos. Uma picada dela já cai espumando. E tá João, raça de víbora, só que na fila tinha um filho de Deus. Aí vem Jesus na fila da raça de víbora, cumprindo o protocolo. João vê, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina, Jesus na fila de Mamba Negra, Jaracuçu, Cascavel, e ele, ó, quando chega perto, João ainda diz mais: não deveria eu te batizar, mas era tu que deveria batizar a mim, me batiza. E aí Jesus diz o quê? Vem daqui, vem cá, João. Não, Jesus diz assim, ó: deixa por enquanto como está. É bom que por enquanto fique assim. E foi batizado, se submeteu ao batismo como todos. Imagina o Filho de Deus, eu desci do trono. Esse homem pecador vai jogar água na minha cabeça, vai me mergulhar aqui? Não, ele foi. João, perto de morrer, ele deixa a dúvida entrar no seu ser humano. A dúvida entra no coração de João Batista. João Batista manda 2 dos seus ir perguntar a Jesus. Pergunta a Jesus se ele é o Cristo mesmo ou se há de vir outro. Imagina você sendo filho de Deus, a pessoa que te batizou, que diz que você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, primos por parte de mãe, e não saber quem tu é. Imagina você não ser reconhecido. Imagina você tão importante não ser notado. Imagina. Quando os discípulos perguntam isso para Jesus, se pergunta para mim, eu digo: ah, João, tá de brincadeira. Eu não vou nem responder. Pergunta idiota, tolerância zero. Eu acho que eu daria essa resposta. Eu diria: pergunta ele se ele está maluco, né? Mas não. Quando perguntam isso, Jesus responde: diz a ele que os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Olha a resposta de Jesus. Ele poderia dizer: eu sou filho de Deus, sim, eu sou rei, eu tenho um trono. Fala para João que daqui a pouco eu vou reinar. Não, fala só para ele isso: os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E aí João, quando recebe a resposta, diz: então que diminua eu para que tu cresça, que eu suma para que tu apareça. E então ele morre. Peça a Deus isso todos os dias. Eu tenho que pedir isso todos os dias. Você precisa de uma dose diária de humildade. E quando você se achar humilde, é porque você não é humilde também. Então, você se achar que agora eu estou humilde, ainda tem soberba aí. Porque a humildade tem a ver com atitudes, não com estado de espírito. Não com a alma farta de, depois de ter feito tudo, dizer: ah, então eu sou humilde. Não. Humilde é suportar a afronta. Humilde é suportar o escárnio. Nunca vi um humilde que não pode pisar no pé, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Isso é humilde. Ah, comigo bateu, levou. É humilde. Falou A, eu digo o alfabeto inteiro, isso é humilde. Tem gente que se gloria, isso é ridículo. Eu falo mesmo, ridículo, porque o humilde ele tem a resposta, às vezes ele não dá. E o orgulhoso dá e depois se gaba da resposta que deu. Ah, veio falar comigo, eu falei logo isso. Não é humilde. Não é a proposta do Evangelho.
Humildade é vir a resposta merecida, no quilo, na ponta da língua, e você fechar a boca. Isso que é humildade. É suportar tudo por causa do Evangelho. Amém. É suportar tudo por causa de Cristo. E você sempre está doendo, está machucando. E você diz como Paulo: eu faço tudo por causa do Evangelho. Amém. Eu suporto todas as coisas por causa do Evangelho. Aleluia. Porque receberemos a coroa da vida, receberemos a recompensa do Senhor. Que assim seja, Deus. Trabalhe, estude, tenha condições, arrume a sua vida, faça tudo, mas com atitudes humildes diante do teu Deus. Porque o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Mas a minha Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Sabe o que é resistir? É parar na frente em posição de combate. Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Que Deus nos abençoe e que Ele conceda à sua congregação nesta manhã da graça da humildade dos altos céus. Que Ele tire de nós toda a altivez de espírito. Que Ele nos perdoe todas as vezes que pensamos que somos melhor do que os outros. Que Ele nos perdoe de coração, irmãos, a mim e a vocês, todas as vezes que nos achamos superior a alguém mais inteligente, melhor, mais qualificado, seja o que for, tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. O dom que Ele te deu, a sabedoria que Ele te deu, o dinheiro que Ele te deu, tudo que Ele te deu não foi para pisar no outro, mas para a glória dEle, para você usar o bom dinheiro que Ele te deu para a glória dEle, a boa inteligência que Ele te deu para a glória dEle, a sabedoria para a glória dEle. Aleluia. Então tudo que Deus te deu, e embora seja a verdade que você tem, não se gabe dessas coisas. Amém. Transfira para Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, nesta manhã pela Tua Palavra. Ó Deus, que a Tua Palavra nos humilhe a cada dia aos pés da cruz, nos humilhes debaixo da Tua potente mão, porque no momento oportuno o Senhor nos exaltará. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Ó Deus, tira de nós tudo que não Te louva e não Te agrada. Visita o meu coração, o coração da Tua igreja, ó Pai, do Teu povo, de cada irmão e irmã que está aqui nesta manhã. Tira todo orgulho, toda soberba, ó Pai, e nos humilha a superioridade da Tua Palavra. Nos humilha a supremacia do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que só podemos ir ao Pai através do Filho, através de Jesus Cristo. Ó Deus, seja conosco, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todo o povo de Deus diz: